Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo Poste, eles dão a sua opinião da política, a economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Já começamos aqui mais um episódio. Então vá, ok. Então, cá estamos. Depois mete esta cena no clipe. Eu meto. Muito bem-vindos a mais um episódio. Estão aqui os três. Relembrar apenas que no último episódio podem nos ver em grande performance e eficiência com o Ivo Pinheiro da Cinersol, em que falámos da eficiência energética, ou seja, foi um episódio onde tirámos bastantes dicas e discutimos algumas coisas sobre o presente e o futuro. Dicas sobre Energia. como poupar. Potência, falámos de potência. Sim. Essas foram as piadas. Poupar na energia. Não é potência, é preciso potência para carregares o teu carro. Sim. E foi bastante interessante, embora um pouco longo, mas vocês também podem dar esse feedback se acham que está a ser um períodos longos longos ou curtos, se gostam mais curtos ou mais compridos. Vocês é que sabem. Como é que vocês preferem? Como é que vocês preferem? Curtos ou compridos? Rapidinhas ou... De resto, Tranquilo. informar que hoje então é um episódio que é surpresa, antes de falarmos aqui um bocadinho do nosso... João, e qual é o número do episódio? Este é o 11. Ah. Mas não era 11ª. suposto ser o 10? É o 11º. Não, 11º. Mas era suposto ser o 10º. Não, Contamos mal. 11º. Este é 11º. Mas nós no anterior dissemos que ia ser o 10º. Mas nós nunca pensámos que era o 11º, atenção. Não? Não sei, assim, não fazia planos. Sabes Não. porquê? Sabes porquê? Ah, Ainda vamos encher um coliseu. Não, nós estamos habituados só a contar até 10, agora é sempre até 10. Depois miúdas, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois do 10? Depois do 10 tens muito tempo para aprender. Olha, como eu aprendi na escola, entre o 8 e o 80 está o 69. Foi isso que tu aprendeste na escola? Foi. Depois Disciplina de quê? De educação? depois licenciei-me. exato. Matemática. E então falo já sobre o merchandising. Vocês podem adquirir aqui as nossas super canecas. Já tivemos uma encomenda. Pronto, já não sabia. Não? O responsável de marketing no e vendas. Depois passo da encomenda. Ok. Já temos uma encomenda. Muito bem. E o concurso ainda Uma está... de, não é de uma, é uma de várias. Sim, uma de várias. Uma de várias canecas. E o concurso ainda está a decorrer. Das rabanadas. A pessoa Das rabanadas com queijo. Quem mandar a foto mais original ganha uma caneca. E é como diz o Sabes outro. que eu já Se pensei o Natal é sempre como o homem quiser, a rabanada também. Pois, eu já pensei, será que o pessoal não está a mandar, estão a mandar algumas, mas não estão a mandar assim tantas como Como eu é pensava, Natal. porque não é Natal, se calhar. E pronto, hoje o episódio é sobre, é surpresa, ou seja, eu pedi a alguns amigos para escreverem uns temas que nós não vimos, que estão escritos nestes Diz-me só uma papéis. coisa, que tipo de amigos é que são? São daqueles amigos fixos ou daqueles que só enterram? Podem ser tóxicos. Podem ser Colegas tóxicos. Mas não é aquele que... O João. Qual João? O que vai Ai, cagar às 9 da manhã. Não, esse era no tempo. Esse era às 8h30. Às 8h30. E o objetivo é nós resolver, ou seja, o que eu fiz foi, nós combinámos ser um episódio surpresa. O objetivo é que as pessoas que escreveram aqui tenham problemas que a gente vai discutir a solução desses problemas. E é Sim. surpresa, pronto, e não estamos preparados. Mas não sabes se algum deles escreveu sex toys. Duvido. Olha, Ui. vocês já viram o... Claro que vocês já viram o Tropa de Elite. Não vi. Já. Nunca viste? Não, nunca vi. Não mereces viver. Então ele disse assim, como é que era? Isso vai dar merda. Vamos ver. O Capitão Nascimento. O Nascimento. O Capitão Nascimento disse, isso vai dar merda. E Tem deu. um certo feeling. Olha, se calhar então vocês começavam, porque eu sei mais ou menos... Nós quem- temos aqui 5, se calhar vai dar... 5, mas acho que há um que tem 2 perguntas. Disseram-me que tem 2 perguntas. Ok. 2? Sim. Isto vai dar para 3. Pronto, vamos Três. ver. Queres fechar os olhos e escolher um? Não, escolhe tu. Ninguém não quer vamos fechar os olhos. Não Pois sabemos o que é não. que está lá escrito. Não interessa, mas imagina. Este eu sei que é grande, tem Não, 2. não, faz assim com a mão e sentam, tiver mais energia. Estou a sentir, olha este aqui. Isso. Olha este. Ora lá. Vamos lá ver. Foi escrito a computador?
Alguns foram. Fogo. Muito nível. Tem que Fogo. desenrolar muita coisa. Diz lá. Quem é que Que responde a papel esse? comprido. Já me sinto cansado. Qual é a vossa previsão para as taxas Euribor voltarem a ficar em valores negativos? Pô, são muito técnicos. Eu Realmente. posso começar. Tens colegas disso? Queres que eu comece? Começa Podes aí. começar. Opa, em termos históricos, este período é totalmente anormal. Quando nós temos um período anormal, nós não podemos esperar que ele se repita. Quer dizer que é de todo impossível? Não, mas a probabilidade é muito baixa. Existiram condições muito especiais. Eu acho que na história, principalmente a crise de 2008, foi assim uma crise brutal. Acho que as pessoas não têm a noção da crise que foi, do problema que foi, o imbróglio que foi. E uma das razões pela qual nós ultrapassamos tão bem essa crise, e não foi o fim do mundo em cuecas, foi porque na Reserva Federal, o Presidente da Reserva Federal era o Ben Bernanke, que era só uma pessoa que agora, acho que foi o ano passado, ganhou o Prémio Nobel, em conjunto com outras pessoas, porque é um dos maiores especialistas na Grande Depressão. E na Grande Depressão, isso ficou provado, que o que trouxe a Grande Depressão não foi a crise inicial de 29, mas foi a crise de liquidez que aconteceu a seguir. Ou seja, o conjunto de moeda que havia na economia reduziu-se de tal forma que a economia entrou em contração. E pela visão dele, ele percebeu que não podia deixar haver uma contração monetária tão forte e ultrapassou-se muito bem. É claro que ao ultrapassar tão bem essa crise, lançou as sementes para haver inflação um pouco mais tarde. Embora o preço a pagar entre o colapso das economias e a inflação que veio a seguir, não é? Que não foi só por causa da impressão de moeda, foi também pela questão do Covid, da quebra Da guerra. da quebra das cadeias de abastecimento e com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, também da guerra agora da Rússia com a Ucrânia, mas de qualquer maneira ele não deixou que ir. E nós vemos o paralelo com a zona euro, em que quem estava à frente do Banco Central Europeu era Jean-Claude Trichet, que era uma pessoa muito conservadora, e a Europa estava com muitas dificuldades em ultrapassar a crise, e quando o seu mandato acaba e vem o Mário Draghi diz, nós vamos fazer o que for necessário, e só esse sinal já ajudou a economia a crescer. Pronto, e o que for necessário o que é? Trazer liquidez para a economia, nomeadamente a reduzir as taxas de juros. Portanto, nós tivemos uma crise brutal, mesmo brutal, e não sei se nós vamos voltar a ter uma crise do género. Portanto, nós não podemos dizer... Ceteris paribus, o que eu acho que podemos dizer é que nunca mais, nos próximos anos... Olha que muita gente não vai perceber essa expressão. Mantendo tudo o resto constante. Ou seja, se as coisas se mantiverem conforme estão neste momento, pronto, com as devidas adaptações económicas de crescimento e da economia, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: os bancos neste momento não necessitarão da tal liquidez que foi necessária antecipadamente, como antes. Sim. O que deve acontecer é que não deve ser necessário, através de política monetária, voltar a injetar tanto dinheiro na economia para a manter a funcionar. Nesse sentido, não se prevê que as taxas de juros voltem abaixo de 1%. A probabilidade é muito reduzida. Exatamente. Ou seja, o que se deve esperar à partida é que as taxas de juros daqui a 2 anos voltem a 1,5%, 2%, porque a política monetária que a Alemanha normalmente incute na política europeia é com uma inflação a 2%, e para isso, à partida, as taxas de juros andarão à volta também dos 2%. Sim. É difícil dizer assim um valor, mas negativo é uma situação por isso, extremamente anormal. Não vai acontecer. Além de ser anormal, é uma situação que não é desejável, porque traz distorções à economia, a forma como a economia funciona. Ou seja, num curto prazo pode ser necessário, mas a longo prazo não é muito positivo ter Euribor com valores negativos. Portanto, dificilmente acontecerá. No entanto, se acontecer, será muito mau sinal, quer dizer que houve uma crise muito grande. E depois o resultado poderá ser o mesmo que está a acontecer agora. Excesso de moeda. Sim. Se bem que às vezes eu acho que a inflação em si é algo negativo, mas às vezes é um mal necessário, é quase como uma febre no corpo. A febre não é algo agradável, mas às vezes o corpo precisa de elevar um bocadinho a temperatura do corpo para lidar com a ameaça que tem. Às vezes um bocadinho de inflação, se calhar é melhor do que ter a economia a colapsar. Por exemplo, na altura do Covid, foi muito complicado aguentar a economia. A verdade é que foi um milagre com os problemas que houve no Covid em termos económicos. A economia não ter colapsado foi espetacular.
Em troca de quê? De um bocadinho de inflação. É um mal menor. Sim, Na minha opinião, há pessoas que acham que a inflação é mesmo muito má. mas Acho que está resolvido. acho que está resolvido, sim. Está resolvido. Tá? Não vai voltar a ficar negativo. Nem a curto, nem a médio prazo. Pode acontecer, mas a probabilidade, o que aconteceu foi uma normalidade. Olha, vou tirar um. Tira os mais pequenos. Então. Este é pequeno. Fogo. Também aqui escrito a computador. Como é que eram capazes de retirar o atual governo do poder? Será que queremos o governo fora do Não, poder? é votar. Eu tenho- É votar quando houver eleições. Conhece algum sniper? Hã? Não. Se bem que, se neste momento nós conduzíssemos o António Costa a um matadouro, Se fosse- eventualmente eles poderiam Mas que é, se confundi-lo fosses motorista com- do António Costa? Se conduzisse? Não, se o conduzíssemos, após este fim de semana, Sim. em que foi o dia de Portugal, se o conduzíssemos a um matador, ele era capaz de ser confundido com um porco e acho que acabava sim, aí por o causa governo. Sim, dos sim, cartazes. Sabes que nós devemos valorizar muito a democracia? Mas eu achei mal dizer que ele era um cabeça de porco. Opa, eu Pois é, achei, eu pois achei é. mal uma coisa. Eu achei mal terem sido professores. Ok? Porque se for alguém de umas claques fazer aquilo é uma coisa. Mas serem as pessoas que educam Olha, os este nossos está-me a mandar filhos. dormir. Serem as pessoas que educam os nossos filhos a fazer aquele cartaz foi um grande tiro no pé. Mas pronto, foi uma minoria. Mas relativamente, queria dizer só uma coisa sobre isto, que é... eu nunca valorizei tanto a democracia como agora. Ou seja, eu valorizei. Mas à medida que há cada vez mais pessoas que valorizam menos, ok? E eu começo a ver assim, ok, a probabilidade, apesar de ser reduzida, de ficarmos sem democracia, apesar de ser reduzida, ela está a aumentar a probabilidade disto virar. E eu gosto muito. E às vezes, pá, se calhar temos, quando nós não gostamos de um governo, temos que esperar 4 anos, mas é melhor do que não haver eleições. Tipo, de repente vamos com o Estado de Direito, vamos com a democracia, e se houver um governo que nós não gostamos, temos que levar com eles até haver uma revolução. E uma questão que aqui que tem que se colocar é o que diz o nosso Presidente da República, ou seja, tu não tens como alternativa, não se vê como alternativa alguém que seja capaz de substituir o António Costa neste momento. Em termos de eleitorais, ou Sim. seja, se este governo cair, dificilmente vai haver um governo que tenha votação suficiente para ser uma solução estável. Eu acho que o Marcelo também não deitou abaixo o governo porque achou que, pronto, deixou enterrar mais um bocado e perde um bocado de eleitorado, entretanto, pode ser. e aí depois... Mas se ele caísse, achas, de acordo com as sondagens, achas que o governo que viesse a seguir ia ser uma solução estável? Ou achas, Não, também... ou Sim, achas mas que era às um vezes governo pode- que ia ir a seguir? Às vezes pode haver-se uma surpresa, né? Nunca se sabe. Pode, Pronto, pode, podem ser mas surpresas. eu acho que ele está a olhar para as sondagens, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o que ele está a dar indicações é que quando os portugueses mostrarem que vão votar num partido que lhe permita ser uma alternativa ao PS, não é? Seja ele qual for, e ao mesmo tempo seja uma solução estável, eu acho que ele deitou o governo abaixo, porque acho que o governo já deu razões suficientes. Parece-me eu que é isso que ele está Mas também à é- espera. agora é complicado fazer pior. Claro, Acho que é- Sim, mas, é possível mas fazer. o problema é que os números nem se indicam. Imagina que ele cai e depois convoca as eleições e ele ganha outra vez. Ou imagina Pois. que ele agora ganha, mas sem maioria Mas absoluta. já não pode, não é? Era um ambiente, não era? Pode. Nas próximas eleições ela já não pode concorrer. Pode concorrer, pode. Ele- O Costa? Não O sei. Costa pode. Pode Não, concorrer. nas autárquicas é que nunca se pode mais do que 3 mandatos. Eu não Sim. sei, nas legislativas Sim, por acaso pode. não estou a par. Pode. Então nós não éramos capazes de retirar o atual governo do poder. Podemos. É as sondagens começarem a indicar que quem for alternativa, que nós vamos votar nessa pessoa. E é uma forma democrática de dar legitimidade ao Marcelo para deitar este governo abaixo, porque sabe que a seguir vai haver uma solução alternativa e estável. Também havia aquela ideia que ele também não queria acabar o mandato. De queria ir para a Havia. Europa, para um tacho qualquer. Havia. E se calhar ele está a fazer os possíveis para ser mandado embora e ninguém o manda. Mas diziam que ele queria sair a bem, que ele queria tipo cumprir 2-3 anos, passar a pasta tipo ao Medina, Sabes que eu como o lembro... Durão Medina. Barroso. Sabes que eu E ele a lembro... mal, não sei se sai. Existia Ou em uma... baixa, desculpa. Existia uma teoria na cadeira de Economia Pública que referia que os políticos, mesmo que tivessem feito algo que não fosse positivo, no longo prazo a população tende a esquecer. Sim. Ou seja, Achas que o Sócrates vai ser Presidente da República um dia? Isso é um caso extremo. mas o É um Guterres, caso mas o extremo. Guterres se calhar poderia ganhar, ou o Durão Barroso, daqui a mais alguns anos. E mesmo no mandato, as medidas Percebes? impopulares são no início. Normalmente, o que os governos fazem é, no início têm as medidas impopulares e no final do mandato têm as medidas Pá, populares. Só mas para eu não sou esquecer.
Por exemplo, eu estou a ver o Só que ela foi longe demais. Pedro Nuno Santos, estou a vê-lo daqui a algum tempo, poderia estar na moto cima outra vez. O Galamba não estou a ver Mas são Agora, registros São diferentes. registros diferentes. Se calhar o Pedro Nuno Santos vai deixar de dar tiros nos pés e o Galamba não sei. Não. Eu acho que já deu Além, alguns. além de que nós respeitamos muito a irmã do Pedro Nuno Santos. É verdade. Ela é muito fixe. E eu sei que se nós dermos assim, cascarmos muito no irmão, ela vai ficar triste. Nós não queremos isso. Porque ela é mesmo muito fixe. Mas Bom. não, até acho que, por exemplo, na CP, gostei daquela atitude que ele teve ali de recuperar a manutenção das carruagens. Ah, pois foi, muito importante. E ele tem opa, é assim, eu muito dificilmente olho para uma pessoa e acho que ela é perfeita, mas ele tem coisas boas e tem outras coisas que pronto, que eu não vou dizer que senão a Mariana vai ficar lixada e vai mandar uma mensagem. Tu andas a falar do meu irmão! não. Está resolvido? Então qual era a pergunta? Está resolvido. Como é que fazíamos cair? Como é que eram capazes Tínhamos de que tirar? alterar as sondagens. Exatamente, é dar indicações Sim. que se Opa. o Costa cair, que vamos votar numa Ou seja, se alternativa. calhar nós os três criávamos então uma empresa Mantendo a de sondagens. democracia, senão Criámos uma Credível, operação estamos juntinho. credível. Criávamos uma empresa de sondagens credível. Se calhar nós os três recolhíamos nos aliados algumas. Lançávamos aquilo lá no mídia e pronto. Acho que à partida. Ele até, agora na régua, tu viste o Galamba a entrar e a ser Assobiado. assobiado. Ele, quando entrou, estava a ser aplaudido. Por isso, Há muita gente, Não dá. atenção que há muita gente barulhenta que não gosta do Costa, mas há muita gente que gosta do Costa. Do assim, António Costa. eu Mas os números- pergunto-me, ele teve maioria. Onde é que eles andam? E muitos. Anda muita gente. Olha, por exemplo, eu conheço pessoas que votaram no António Costa porque ele prometeu que as creches iam ser gratuitas. Ok? E são? Sim, ele teve. São sim, gratuitos? sim, essa medida vai ser implementada. Já está. Agora, o que é que acontece? Há muita gente que beneficiou com este governo e está contente. E depois há outra coisa, que é, os números estão do lado dele. É mérito dele? Não é? Não sei. Mas a verdade é que Portugal estava num Não. buraco e quando ele foi eleito disseram, Não será mérito dele, não. Aliás, está disseram que nos previsto. íamos enterrar ainda mais e a verdade é que não nos Não enterramos. sei se é 2025, se é 2030, que se continuarmos neste registro de finanças públicas, Portugal poderá ter uma dívida pública de apenas 70% do PIB. o que Era bom. Era bom. Por exemplo. Agora, será mérito dele? Se calhar foi uma sorte com o Pois. turismo, mas a verdade é que os números têm cumprido. Olha, tira mais um, que ainda temos tempo. Leite. Se eu atirar? Sim. Opa, não, eu vi que este foi escrito à mão, para não ser a computador. Eu não sei o que está lá escrito, mas vamos a este. Tem que ser a letra. Como resolver a inflação no mercado imobiliário? Renda, crédito à habitação. Ok? Isso. Não é Opa, repetido. não. A inflação no mercado imobiliário. ok, ou seja, ok. o, preço Sim, das, sim, sim. o preço das casas. Ok? O preço das casas vem muito da oferta e da procura. Ok? É um mercado livre, não é? O mercado Temos livre que vem referir muito do... Exatamente. Nós podemos fixar os preços, que eu a longo prazo eu não acredito em fixação de preços. Por exemplo, dou muitas vezes o exemplo do Covid. Vocês lembram-se quando começou O Covid, o que é isso? Não lembro Covid. Quando começou a pandemia, vocês lembram-se do preço do álcool gel? Não, mas lembro dos tachos nas varandas. Da malta a fazer serenata na varanda. Pedro Brunhosa a cantar. Aí, O pessoal a fazer videochamadas. Ei, estou aqui a ver um copo de vinho. Outros tempos. Outros tempos. Mas sim, o álcool gel era... Lembram-se do álcool? Pá, o álcool gel era caríssimo, tipo 20 euros, 25 E as máscaras? euros. E as máscaras, caríssimo. E o que é que aconteceu? De repente, por exemplo, as máscaras, tudo o que era empresas textas começaram a fazer Viraram-se para as máscaras. máscaras, sim. Exatamente. Se o preço não tivesse disparado, não tinha havido um pico de oferta tão grande, como a seguir houve e aquilo caiu. Tipo, se mantivéssemos, se fosse fixado o preço das máscaras, elas eram baratas, mas não iam existir máscaras para toda a gente. Ou seja, se nós queremos construir mais casas e se queremos colocar mais casas no mercado de arrendamento, se nós fixarmos o preço, nós não estamos a incentivar a oferta. Ok? Portanto, é Sim. um pouco difícil. Normalmente fixar preços são políticas. Todos os países que o fizeram nunca se deram bem. Ok? Agora, por outro lado, eu gosto de pensar de outra maneira, que é, eu próprio vivo numa zona que os preços estão a escalar, e se eu quisesse trocar de casa para uma casa com melhores condições, eu neste momento eu não tinha possibilidades de me aproximar do centro da cidade. Provavelmente tinha que me afastar do centro. Uhum. Mas como a minha vida é no centro, eu não posso afastar. E às vezes eu questiono-me, tipo, porquê é que uma pessoa que gostaria de viver no cu de Judas, porquê é que não vai viver para lá? Se for viver para lá, olha, não tem escola para os putos que estão a fechar as escolas todas. Tipo, estão a fechar as maternidades, estão a fechar os hospitais, estão a fechar não sei o quê, não há empregos.
o pessoal é obrigado a vir para o centro da cidade. E o centro da cidade cada vez é mais caro, é porque além de todos nós que temos que trabalhar cá, ainda temos que contar com os estrangeiros que vêm cá fazer turismo. Ok? Sim, turismo e alguns mesmo para investir, e depois eu acho que também isso torna a balança um bocado desequilibrada, porque eles têm poder Tem de poder que nós compra não e nós não temos. temos. O que é que eu acho? Eu acho que se nós descentralizássemos o país, o que é descentralizar? Há serviços centrais que estão em Lisboa que podiam muito bem estar em Bragança, estar em Castelo Branco, estar no Cu de Judas, e se estivesse lá, ia criar empregos, e havia pessoal que se calhar não ia estar a ver em Lisboa, ia estar a ver lá, e pessoas que cá estão a ver no Porto, se calhar não iam estar a ver no Porto, iam estar a ver noutras cidades. E eu acho que isso era uma grande, ia ajudar imenso, porque nós podemos estar a ver todos no mesmo sítio e esperar que os preços se mantenham. Depois há outra coisa que é, as pessoas que vêm de fora para Portugal têm mais poder de compra. Porquê? Porque é que Portugal não se desenvolve, porque é que o nosso poder de compra não cresce? Porque se o nosso poder de compra crescesse, os preços das nossas casas não eram exagerados. Okay? Mas a verdade é que em Portugal são poucos os setores que conseguem ser competitivos lá fora e conseguem gerar riqueza para pagar bons salários. E isso é uma coisa que eu me questiono. Tipo, porque é que o nosso poder de compra está muito abaixo dos estrangeiros? O que é que nós temos que os outros, o que é que os outros têm que nós não temos? Mas o aumento do preço da habitação é um fenómeno que é global, não é só específico de Portugal. E para explicar um bocadinho este fenómeno, há pouco a construção de casas reduziu ligeiramente, bastante, ou seja, penso que na década... Achas que no estrangeiro tem tantas dificuldades em ter casa como cá em Portugal? É igual. Pô, posso dizer que na Holanda é capaz de ser É igual, bastante pior que aqui. Pois. Isto porque o governo está com uma política zero em relação à descarbonização, ou seja, o construtor tem que ter uma pegada carbónica zero, mas eles estão mesmo a cumprir aquilo. Ou seja, um empreiteiro para fazer uma construção vê-se lixado por causa de autorizações e conseguir cumprir aquilo tudo. E imagina que não tinham essa restrição, eles tinham o mesmo problema que nós, porque nós não temos essas restrições. E eles mesmo sem isso teriam problemas, porque eles são um país mais pequeno que Portugal, com 17 milhões de habitantes. Então é um problema gravíssimo na Holanda para ter uma habitação. Fogem para a Bélgica, fogem para a Alemanha. Mas na tem Holanda mesmo problema. Não, depois vão de TGV, é quase como aquele pessoal que trabalha no Luxemburgo, mas não vive no Luxemburgo que vai de TGV. Correto, sim. Por exemplo, eu já trabalhei com uma empresa e eles eram do Luxemburgo e eu a falar com ele não vivia no Luxemburgo, nenhum deles vivia. Eles apanhavam comboio, viviam tipo na Bélgica ou não sei o quê, iam para lá trabalhar. E cá em Portugal isso é impossível de fazer. Sim. Imagina que um tipo trabalhava na feira. Tipo, vivia na feira e trabalhava na feira. Tranquilo. Imagina, trabalha na feira, não, vive na feira e trabalha no Porto e vinha de comboio. E era um comboio decente. Não é? Se calhar não era problemático e viver na feira. Tipo, aí esse pessoal, tipo, trabalha no Luxemburgo, vive fora, mas mas acho que lá reduzido. fora eles estão mais habituados a conduzir para trabalhar do que nós. Sim, A longas mas em Lisboa distâncias. é que se calhar estão habituados a fazer se calhar 40 km por dia. Eu também interrogo, mas para ir com esta para o coisa do trabalho. Covid, uma coisa que boa que trouxe foi o teletrabalho. E Mas depois- tu vês o trânsito e parece que É voltou igual, ao mesmo. Pois é. Que foi o teletrabalho. Opa, há uma cena do trânsito, eu não sei como é que é nos outros sítios, mas em Gaia, opa, está-se a construir, que é uma coisa parva, meu. Mas E é os isso que eu acessos ia são os referir, mesmos, que e os é, acessos são os mesmos. na década anterior, acho que foram construídos em 10 anos, acho que eram esses os números, cerca de 100 mil habitações, mas nesta década só tínhamos 20 mil. Ou seja, não nesta que estamos a entrar, na anterior. Ou seja, a quantidade de construção foi muito menor, não conseguiu acompanhar por diversos motivos, não sei também quais, mas Se calhar também não era um negócio que interessava as eventualmente. construtoras. E há outra coisa que Não fazem, havia já valorização, não havia houve procura. alturas Pois. em que as Crédito construtoras caiu. eram obrigadas para fazer um prédio, por exemplo, que fosse de alta qualidade, eram obrigadas a ter uma construção, não no mesmo sítio, mas de baixa qualidade, para que todas as pessoas... Porquê? Porque construís com baixa qualidade não é tão rentável como construís para alta qualidade. E eu não sei se hoje em dia isso não é feito, eu acho que não é feito, que é a construtora constroem só casas de luxo, ou semi-luxo, e não são obrigadas a construir apartamentos que fossem para uma classe média ou média baixa. E isso também cria desigualdade, porque entram no mercado só habitações de grande qualidade. E pode ser e se calhar uma cotização deste género até poderia fazer sentido, por exemplo. Se calhar. Ou então, isso é uma maneira de resolver algumas distorções do mercado. Outra maneira é estes impostos todos. Eu percebo o que estás a dizer relativamente mas ainda assim, mesmo que os salários fossem mais altos, neste momento, um português que ganhasse, vamos supor, 2.000, vamos supor limpos, não consegue comprar
uma casa de 400 ou 500 e ter uma vida com ir a jantar fora ou ir ter os amigos, os filhos no colégio e passar férias. Não consegue. Porque a prestação é altíssima. 1.600, 2.000 euros. Sim. É impossível. E esta atitude que o governo está a ter com estas políticas também acho que não vou ter resultado Dá zero. habitação mais. Sim. Epá, não sei. Isso aí de arrendamento coercivo. e esse Mas tipo isso de políticas, apanhava a longo prazo. 10.000 habitações, ou era 2.000, era uma coisa assim. O número em si não é Vamos relevante. resumir. Vamos Ok. resumir. Por isso não resolvemos a questão da inflação do mercado Epá, imobiliário. é um bocado complicado. Não, a cotização Mas podia acho- ser eu acho- uma boa alternativa. Ou então, os impostos que estão a ser cobrados pela construção de casas, e eu sei, por exemplo, que em Gaia estão a ser construídas pá, na zona da Aforada, ali na zona construída na nova avenida do Mercador e tal, pá, que não construir como ao caraças, mas casas que nunca Sim. mais acabam. E esse dinheiro vai para onde? Para onde é que vão os impostos disso? Por exemplo, eu sei que os cofres da Câmara de Gaia estão a... ganham imenso dinheiro com isso. E esse dinheiro é aplicado onde? É aplicado onde? Porque é que esse dinheiro não é aplicado em habitação social? Ok? Tipo, se há uma atividade que gera impostos, uma forma de redistribuir é usar esses impostos. Às vezes eles desaparecerem e vão para sei lá onde. É ser aplicado diretamente em habitação social. Eu preferia isso do que obrigar os construtores a construir casas a preços mais acessíveis. Eu acho que distorcer menos o mercado. E mas atenção, qual é o problema de distorcer o mercado já agora? O problema de distorcer o mercado é nós darmos incentivos errados a quem tem iniciativa. Ou seja, a iniciativa, quem tem iniciativa deve ter uma iniciativa que beneficie toda a gente. Se nós dermos incentivos errados, nós estamos a criar problemas a longo prazo na economia. Por exemplo, se nós fixássemos o preço das máscaras, nós estamos a dar um incentivo a que os empresários do têxtil metessem as mãos nos bolsos e não Sim, fizessem não fizesse nada. nada. E quando os preços dispararam, assim, epá, está um negócio do carro, vamos aproveitá-los. Vamos aproveitar. O que aconteceu é que o mercado ficou inundado de máscaras. Uhum. E às vezes o mercado deve ser regulado, no entanto, deve ser regulado para eliminar distorções. Outras E não vezes é deixar a mão para invisível funcionar. Não, Ou vai passar aqui qualquer coisa. é incidir cirurgicamente. Sim. Olha, vou só ler os outros papéis que estavam aqui de gelo. Gelados era um tema mais fixe. Gelo. Era discutir o de gelo. Ok. É um tema interessante. Foi a Catarina. Quem é, Catarina? Ela gosta muito desse tema. Do ambiente. Do ambiente. Pronto, ficou por responder a esta Ficou. questão. Fica para a próxima. E mais, o que é que temos aí? Como Parece uma carta de amor. é? Amândio Nunes. É. Como resolves uma sociedade pouco interessada em progressão de carreira? Verdade. Quais seriam os 5 princípios que consideram importantes para resolver a guerra na Ucrânia, tendo em conta que o Trump seria presidente dos Estados Unidos sem descurar os interesses da Ucrânia? Está aqui o Sério, Já está bem mais complexo. Ainda bem que não sei essa. Como o Trump na presidência. Deus me livre. Isso era tudo, nós já deixava de haver ceteris paribus. Isto vai ser para o tema seguinte. É, vamos usar esse? Ah, pois é, pois é. Podemos usar isto para o seguinte, realmente. O Trump na presidência é assim uma coisa muito Opa, eu ando imprevisível. a ver uns clipes do Biden, meu Deus, aquele também anda Pois é, anda um pois bocado é. senil. Mas tem bons Trocou assessores. a irmã com a mulher, isto é. esse Deixamos não. para o próximo. Mas tem bons assessores. Tem. Pronto, vamos então encerrar. É? Resumindo, falámos então sobre o comportamento, como é que nós resolvíamos aqui a questão das taxas de juros, ou seja, Euribor, perguntar-nos sim. como é que, o que é que nós Não, esperamos. a nossa previsão. Se voltariam a ficar Exatamente. negativas. Mas achas Exatamente. quando é que poderão voltar a ficar negativas? Nunca. Depois falámos então sobre Como retirar o como atual retirar governo? o atual governo, né? Vamos criar então Não, uma também não empresa de tirávamos. sondagens. Sondagens ou snipers, não é? Ou snipers, exatamente. Tentámos respeitar Contratámos o processo aquele Sim. senhor Não, que nós foi recuperar o computador do assessor do Galamba. democrático. Ele ia com uma mochila a tratar do António Costa. Sim, se não me des o governo, não sei o que te faço. E Eu tenho ando aqui com uma uma mochila nas bicicleta. trombas. Fica uma bicicleta. Faço aqui um cartaz com a tua cara. E depois o terceiro foi como resolver a inflação no mercado imobiliário, que eu acho que se calhar até é da... Foi que nós resolvemos melhor. É um tema bastante que não tem uma solução muito direta. São Não. muitos fatores. É. E pronto, encerramos então o episódio número 11º. Queres introduzir o 12º? Sim, a seguir vamos falar, na próxima semana vamos falar sobre... Na próxima semana eu vou trazer a mesma camisola, está bem?
Está bem? Mas é o populismo. Mas era o populismo, né? Populismo. Se calhar como combater, ou como... Sim, Kim Barreiros, Zé Malhou, esse tipo de populismo. O que é que é O o que é que é? populismo? Exato, O que é que começar é o como populismo? o que é, como é que ele se manifesta, Como é que ele se manifesta? hoje em dia. Quais são as consequências? Exatamente. E como é que podemos, pelo menos, atenuar o populismo. Pronto, esperamos que tenham gostado. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Pá, não, olha, participem, comprem as canecas que nós precisamos aqui de patrocínio. Já temos que falar com uma construtora para patrocinar este episódio, não é? Falámos das construtoras, há de haver aí opiniões importantes, relevantes, de construtoras. Podemos convidar um empreiteiro para falar sobre esta polémica. E para o próximo episódio vamos trazer Exal também uma bela. Pois anda. Andei uma melga. Mas andei a mão invisível agora antes de mim, que ele pode matar a mão. atrás dela com um chinelo para matá-la. Para matá-la não. Vá, siga. Pá, Até ao próximo. Até à próxima semana. Um abraço. Um abraço. Olha, e aquele clipe em que nós chegámos ao fim, ei, caralho, são 11h30, temos que ir embora. Tem que fazer isso. Desligava e não sei o quê. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Esse Tem clipe. Mas tu já não estava feito, eu vi essa merda. Não, estava num daqueles que ele fazia do próximo episódio. Caralho, era aquele dito, olha, agora era fixe. Eu desligava sei, a isso era o luz. fim pai do segundo ou do terceiro episódio. Tenho que recuperar isso. Mas tinhas outra maneira de acabar? Não, Era com exalo. Não, fazer um clipe disso, fazer um clipe Ah, disso. fazer- o clipe, não, o não. clipe. E esse clipe, uma vez eu vi, que, olha, isto está espetacular e nunca se publicou. Pois é. Publicou-se uma vez numa cenas que ele fez. Ah, foi, não Foi. Eu vi só no No WhatsApp. próximo episódio. Isso apareceu e eu não vi.